Então, essa série da Lancet 2022 mostrou o seguinte, que nos países de alta renda, por exemplo, cerca de 74% da população moram perto de até 500 metros de espaços públicos abertos. Tá? E, então, 74% da população tem maior acesso a esses locais, por exemplo, comparado à população que reside em países de média renda. Então, o acesso a esses locais ele é facilitado dependendo da característica do país, de renda, né? Então, um dos estudos que foi publicado nessa série da Lancet mostrou que em 25, nos países que foram feitas essa pesquisa do IPEN, a distância média que as pessoas residem de um espaço público é de mais ou menos 480 metros. Só que essas análises também foi realizada aqui em Curitiba, onde o nosso grupo participou do estudo, que mostram que em Curitiba, por exemplo, essa distância é de mais ou menos 350 metros. Tá? Então, as pessoas que residem em Bogotá moram a cerca de 90 metros de um espaço público aberto, o que é diferente do México, por exemplo, na cidade de Cuernavaca. Então, vocês podem perceber que a disponibilidade de espaços públicos ela varia bastante de cidade para cidade. Em Curitiba, por exemplo, se eu moro a 300 metros de um espaço público, 300 metros é próximo, eu caminho isso aqui em cerca de 3, 4, 5 minutos, então facilita o acesso a esse local. Agora, nos próximos 5 minutos, eu vou trazer para vocês os resultados de algumas pesquisas que nós conduzimos aqui na região sul do país, o que reflete um pouquinho desses dados que eu venho comentando com vocês, tá? Então, assim, em 2008, 2009, nós conduzimos uma pesquisa aqui em Curitiba, que nós selecionamos oito espaços públicos para atividade física, né, em diferentes regiões da cidade. Tá? Então, vocês podem ver que nós temos aqui alguns parques mais bonitos, outros parques não tão bonitos, alguns parques com estrutura para atividade física e outros, às vezes, sem estrutura. Então, o que a gente encontrou? Um detalhe importante. O que nós avaliamos? Nós avaliamos um inquérito domiciliar as pessoas que moram no entorno desses espaços públicos. Então, nesses locais, nós mapeamos os residentes no entorno, o que a gente chamou de vizinho dos espaços públicos, e entrevistamos cerca de 1.500 pessoas para saber sobre o nível de atividade física delas, se elas utilizam os locais, o que elas fazem lá e como é que isso pode afetar o estilo de vida dela, né, em relação à atividade física. Então, o que a gente encontrou? Cerca de 60% da população que mora no entorno desses espaços públicos, eles alguma vez utilizaram esses locais. Tá? Então, a gente pode ver que cerca de 11% das pessoas entrevistadas, elas usam os espaços públicos de maneira regular e de maneira frequente. Então, se a gente sabe que 11% das pessoas utilizam os espaços públicos pelo menos 4 vezes por semana, a gente parte da premissa que essas pessoas muito possivelmente usam os espaços públicos para fazer atividade física, não é? E as pessoas que usam raramente talvez vão fazer piquenique, de vez em quando levar os filhos para andar de bicicleta, não é? E as atividades físicas, elas foram a principal finalidade de uso desses espaços, né? Cerca de 41% dessas pessoas que utilizavam, utilizam para atividade física, e essas atividades físicas, elas são as principais razões para essas pessoas irem no local. Tá? Então, algumas vão para atividade física, atividade de lazer em geral, e a maioria para atividade física, e a gente conseguiu identificar, por exemplo, quais são as atividades realizadas com maior frequência. Então, o principal motivo é fazer caminhada, segundo, passeio com a família, e diversas outras atividades aqui. Por que isso é importante? Porque se a gente conhece mais ou menos o perfil das pessoas que utilizam o local e as atividades realizadas lá, a gente consegue levantar dados para o poder público pensar em políticas de intervenção para favorecer o acesso e a prática de atividades físicas nesses locais, ou a prática de atividades de lazer, não só atividade física, né? E o que a gente identificou? Que, como era esperado, aquelas pessoas que utilizam os locais de maneira regular, tá? Com uma frequência de pelo menos uma vez por semana, isso impacta de maneira positiva no nível de atividade física das pessoas.
E aí que a gente analisou a caminhada, a atividade física com intensidade moderada, vigorosa e a atividade física total. Então, o maior impacto do uso dos locais na atividade física, ele foi encontrado para a caminhada, tá? Seja alguma caminhada no tempo de lazer ou o fato de atingir a recomendação de atividade física, especificamente na caminhada, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, exemplo, os homens que utilizam os espaços públicos de maneira regular, isso aumenta em quase 7 vezes a probabilidade de eles atingirem as recomendações de atividade física, o que é bastante importante.